Olá meus queridos, espero que todos estejam bem. Nós estamos aqui mais uma vez com mais um vídeo extra, certo? E nós vamos passar alguns recados e algumas coisas da espiritualidade dentro da versão universalista, tá bom? Então vamos lá. Como a gente sempre faz, a gente faz uma retrospectiva do que andou acontecendo essa semana para que nós façamos as devidas análises para tentar saber, encaixar algumas pecinhas que podem ou não ser pertinentes para exemplificar alguns sinais de advindos que possam acontecer, tá bom? E no fim a gente entra com os recados espirituais, como sempre a gente faz nos vídeos extras do canal. Não se esqueçam de quem não é do canal, se inscrever no canal e se quiser fazer os estudos é só olhar os vídeos passados que tem bastante estudos, tá bom? Então vamos lá. Essa semana nós tivemos vários terremotos em vários locais do planeta. Inclusive nós estamos tendo vários vulcões também em erupção. Então o planeta, além de estar tremendo com vários terremotos em vários lugares, aconteceu essa semana na Filipinas, aconteceu lá no México, aconteceu em vários lugares. E aí também está casando de ter as questões dos vulcões. Então nós temos que o vulcão lá da República Democrática do Congo querendo entrar em erupção de novo, nós temos a do Havaí entrando em erupção, nós temos lá da Itália tá ali querendo entrar em erupção, nós temos o da Ilhas Canárias tá lá jogando a sua lava para fora e tudo mais. Bom, nós podemos tentar entender isso como será que está acontecendo um tipo similar com as marés, quando a Lua está próxima e acontece uma maré da água, que a água pega e é puxada e acontece as marés. Será que tem algum planeta que pode estar fazendo o mesmo efeito, mas não com a água, e sim com o núcleo da Terra, com o magma que está expandindo ele e fazendo isso? Se for isso, será que quando esse planeta for embora e diminuir essa expansão do magma e fazer ele ficar encolhido de novo, será que isso vai ter algum outro efeito na crosta da Terra? Pois é, são perguntas e dúvidas que nós temos que colocar as pecinhas sobre a mesa e deixar as possibilidades abertas e deixar nossa imaginação, além dos estudos, fluírem sem travar em crendice, se assim podemos dizer, tá? Porque dentro do universalismo nós não podemos travar a coisa em uma verdade absoluta, e sim em várias possibilidades. Vamos lá. O presidente da Coreia do Sul, ele sugeriu proibir carne de cachorro no país. Bom, são culturas e culturas. Nós não podemos falar que eles estão certos e nem que eles estão errados. Eles estão em um nível evolutivo, do qual aos poucos vão percebendo que não precisa pegar e comer o cachorrinho, por exemplo. Certo? É questão de cultura. Como na China tem outra cultura e outros países têm outras culturas. Nós não vimos há pouco tempo os nórdicos lá que estavam pegando e comendo a comida dos golfinhos, por exemplo, e todo mundo falou: nossa, que é isso? Onde se viu? Culturas são cultura. Nós temos que tentar entender que no Brasil tem uma cultura, outros lugares têm outras culturas, e o que é normal para nós não é normal para eles e vice-versa, ok? Então, o planeta está em processo evolutivo. E também não posso pegar e simplesmente falar que um cachorrinho tem uma evolução maior do que uma vaquinha, por exemplo. Ambos têm uma vida ali e ambos estão ali na sua plena evolução, mas aos poucos vamos tendo as adaptações e logo logo nós teremos, inclusive, que já falamos aqui, a fabricação de carnes, por exemplo, dentro dos laboratórios. Eu vou lá e falo: olha, molécula, faz a sua reprodução sem precisar ser com uma alma, com espírito dentro, faz a sua evolução que eu vou me alimentar de moléculas e não mais de vidas, né? Se assim a gente pode dizer. Bom, dando sequência aqui nas explicações que aconteceu nessa última semana, né? Na nossa retrospectiva semanal.
Coreia do Norte lança míssil projétil e defende direito de testar armamentos. Errado eles não estão. Todo mundo tem. Se você pode testar os seus, por que eu não posso testar os meus? Direitos iguais, mas com uma justificativa não muito crística, se nós queremos trabalhar com a questão de amor, mas não para por aí. Vamos lá. A Rússia essa semana fez, como sempre faz, uma feira bélica, tipo umas Olimpíadas, uma feira mesmo, de guerras para vender armamentos. Então eles têm lá uma venda, aqui nós não fazemos feiras de agronegócios, por exemplo, onde nós mostramos os tratores de grande evolução. Olha, tem um trator X, tem um aviãozinho que pulveriza assim, assim, assado, tem uma colheitadeira incrível, tudo bonitinho. Pois é. Os russos fazem a mesma coisa, mas com armamentos. Por que eles fazem isso? Porque tem alguém que queira comprar. Porque tem uma indústria bélica que quer vender e tem gente que compra. A partir do momento que não tiver mais ninguém comprando, ela deixa de existir. Como tem pessoas comprando, países comprando, humanos comprando, elas continuam vendendo e continuam prosperando. Mas sabemos que tudo bélico não leva para algo tão bom, certo? Porque só basta um dedinho nervoso para apertar um botãozinho vermelho e ser lançado por todo o planeta uma imensidão de desastres, certo? Então vamos lá, dando sequência aqui nas coisas que estão aí. Vai juntando as pecinhas do quebra-cabeça. O programa nuclear iraniano, abre aspas, cruzou todas as linhas vermelhas, fecham aspas, diz o premier israelense. É um povo que nós temos que ter muita atenção. Por quê? Porque biblicamente tem muita relação com advindos futuros do Apocalipse, por exemplo, juntando com algumas coisas que o nosso querido Chico Xavier também nos revelou sobre problemas que, se os anseios dos países desenvolvidos não fossem supridos e passados, etc, 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 superados, ele disse, né? Nós poderíamos ter um crescimento gigantesco e inimaginável, mas sempre ele venha, o tal do mas e se, sempre caminhando junto com a humanidade com o crescimento. Todos querem passar para um outro nível do planeta de muita evolução, de muito crescimento. Mas isso demanda de pessoas que não queiram deixar o jacaré interno se transformar, sair para fora do corpo, fazer com que o crocodilo coma tudo e todos, ou seja, que o dedinho nervoso não entre em ação. Então nós rezemos muito para os líderes do mundo, como disse o nosso querido Chico outra vez, para que isso não aconteça, pois nós estamos deixando o nosso futuro nas mãos de políticos. E os políticos que nós colocamos nem sempre carregam Deus no coração. Às vezes eles preferem mais o dinheiro do que Deus. E tomem cuidado para escolherem quem nós colocamos. Pois são pequenos detalhes que parece que vai ser melhor e quando a gente percebe não foi melhor. E aí traz as consequências que não são nada sadias para nós e para o crescimento da humanidade. E pelo que eu sei, pelo que eu andei perguntando para todo mundo, ninguém quer voltar os 1000 anos para trás, como Chico falou que poderia acontecer se tivesse algo com proporções horríveis e nefastas na parte norte do planeta. Rezemos para tal. Chico já provou A mais B que de fato tinha conexão com o espiritual. Não joguemos as falas dele fora sem antes analisar. Junte com as falas de Jesus e você vai ver quais são os detalhes cruciais para a nossa passagem
do planeta. Lembrando que regeneração é quando você corta o rabo da lagartixa e ele volta a crescer, e não os machucadinhos no rabinho dela. Se você machucar o rabinho da lagartixa, não cai o rabinho da lagartixa, só cresce de novo se você cortar ele. Isso chama regeneração, pelo menos está no dicionário. Vamos lá. China desenvolveu arma supersônica invisível, capaz de destruir comunicações em 10 segundos. Meus queridos, cair comunicação em 10 segundos, seria esse um dos motivos e acontecimentos que poderiam gerar um efeito Nessara Gessara em relação ao financeiro do mundo? Pois é, já existe um equipamento eletrônico produzido pela China que pode fazer isso em apenas 10 segundos. Então, cuidado com as dependências dos eletrônicos para a sua sobrevivência dos advindos do amanhã. Isso é um alerta para precaução e jamais para desespero. Nós também estamos tendo no mundo protestos com as questões de vacinas em relação à liberdade, se assim podemos dizer. E isso está acontecendo porque está criando muitas teorias. E dentro dessas teorias está tendo muitas crenças, seja ela de um lado ou seja ela do outro. A incapacidade das pessoas em procurarem de fato as respostas para os que elas estão buscando estão sendo falhas. Seja uma indo e acreditando numa coisa cegamente, ou seja outra acreditando em uma outra versão também cegamente, somente porque ouviu dizer ou pegou somente uma pecinha e está criando as suas decisões em uma só pecinha. Seria muito bom, interessante nós coletarmos mais informações, estudarmos mais coisas para as nossas tomadas de decisão. Juntem mais coisinhas aí que vocês vão entender o que está acontecendo. A China, eu vou falar de alguns países agora. O que está acontecendo só de fatos relatados esta semana, sem contar de outras semanas. Apagão na China. A China está tendo problemas de falta de energia, mas uma gigantesca empresa de construção tendo uma dívida gigantesca, que pode dar um calote no planeta em bancos e tudo mais. Mais pressão política interna. O Chico pegou e falou que cada líder teria que conseguir superar as suas dificuldades internas. Olha só, rapaz, eu acho que nós estamos chegando bem nessa fase que o Chico pegou e nos alertou. E eu acho que não é uma fase de uma semana, eu acho que ela vai ser de alguns meses e um ano. Eu acho que ela vai adentrar até 2022 para ter a decisão de 2023, como o espiritual já tinha me relatado. A decisão eu não sei, eu gosto de imaginar que seja a aparição e a intervenção dos seres extraterrestres, pode ser, ou pode não, ou a vinda de Jesus, tem um monte de coisa que pode acontecer. Mas pega essa pecinha e guarde bem ela. Vamos lá? A Europa está enfrentando uma disparada do preço do gás natural. Você sabe quanto que subiu o preço do gás natural lá? 300%. Chegou a subir isso daí em alguns lugares de lá. Meus queridos, quando entra o verão aqui, entra o inverno lá. Vai entrar um inverno rigoroso lá, de congelar mesmo, e eles vão ter que se aquecer com alguma coisa, no caso, gás natural. E eles, para executar a calefação deles lá, vão precisar custear mais. E mais uma vez o planeta, nós sabemos que o planeta ele é composto na sua grande maioria por pessoas mais pobres, com menos condições. E aí você pega e vê as dificuldades que vai cair de novo nas costas dos mais pobrezinhos, uma situação de dificuldade relacionada com inflação.
Então, será que esses protestos não seriam algo para entrar em um meio comum, em um amor, para que um possa ajudar o outro? Mas não, o planeta está entrando em um teste muito interessante. Vamos lá. No Reino Unido, não diferente da Europa, mas um país que saiu dessa União Europeia, eles estão sem mão de obra. E por causa dessa falta de mão de obra, está tendo falta de alimento e falta de combustível. E nós estamos percebendo o povo ter reações animalescas. Um saindo do carro, falando, brigando com o outro lá com uma revolta muito grande, o povo saindo tudo para as ruas, fazendo compra. Vocês estão percebendo que a greve dos caminhoneiros aqui, quando teve, está muito similar com o que está acontecendo lá? Uma experiência lá muito similar com o que aconteceu aqui. Vocês estão vendo a energia cíclica andando pelo planeta? Presta atenção nessas coisas, porque essas pecinhas são muito importantes. O lado animalesco está sendo colocado à tona, e quando isso acontece, abre as portinhas para os demônios entrarem e piorarem a situação. Juntem as pecinhas do quebra-cabeça. Estados Unidos, o Tesouro deve atingir o teto de gastos, mais ou menos pelos cálculos que eles fizeram, que saiu no jornal dia 18 de outubro. Esse teto de gastos é o seguinte: a partir do dia 18, o governo não pode pagar mais nada, não pode pagar salário, não pode pagar contas, não pode pagar mais nada, porque eles têm o limite para gastar as coisas. Pois é, e aí? O planeta está entrando num ciclo de dívidas. É empresa na China, é um país aqui, outro para lá e tá lá. Dívidas e dívidas e dívidas. Nós estamos brincando de fazer dívidas para todos os lados. E para resolver essa questão de dívidas, você vai ter que pagar. Como que eu pago isso? Será que tem como pagar ou é impagável? Se tornar impagável, qual que pode ser o escape para resolver esse problema do impagável? Para que ninguém perceba e eu resolva tudo. Um reset? Só que um reset, ele vai depender da China e ela vai se tornar culpada, e aí entra o dedinho nervoso para acabar com tudo, porque vou ter que culpar alguém. Poxa, eu tinha dinheiro no banco, não tenho mais. Eu tinha não sei o que, agora eu não tenho mais. Como é isso? Dedinho nervoso. Como é que é isso? Estão percebendo a situação tenebrosa que pode estar acontecendo? Juntando umas pecinhas aí do quebra-cabeça para a gente entrar nas questões dos recados espirituais. O Brasil está tendo apagão, alta de gás, alta de combustível, alta da energia elétrica, falta de água, tudo isso trazendo uma inflação que faz trazer fome, dor, sofrimento, dificuldades. Gente, não é o Brasil que está em teste, é o planeta que está em teste, certo? O mal vai ser revelado dentro de cada um. O mal já está sendo revelado dentro de cada um. Nós podemos olhar aqui para um canto, para outro canto, e nós estamos percebendo a essência humana. Nós estamos conseguindo perceber quem de fato é mais ruinzinho e quem de fato é o melhorzinho. As coisas que estavam um pouquinho escondidas ainda estão sendo mais e mais reveladas e translucidadas. Nós estamos percebendo quem está tendo uma reação mais demoníaca e quem está tendo reações um pouquinho menos demoníacas ou mais angelicais. Pessoas terão muita ansiedade. Então o espiritual está vindo falar, as pessoas vão ter cada vez mais ansiedade, porque os sinais estão sendo tão grandes, tamanhos são, que a ansiedade da volta de Cristo ou de acontecimentos que possam vir a acontecer, serão espalhados para todos os lugares. Por quê? Porque se você não tiver a espiritualidade, essa ansiedade não vai ser ansiedade só, ela vai misturar com medo.
Então vão ter uma grande parte da sociedade que vai entrar num pânico, em uma situação de muito medo, temor, e uma outra grande parte da população que vai entrar numa ansiedade muito grande. Seja ansiedade pelo medo do que pode acontecer, ou seja ansiedade por relação à volta de Cristo ou acontecimentos que possa acontecer. Então, você que está dentro de uma ansiedade, eu vou pedir para você tentar se controlar. Mas, professor, como que eu vou conseguir controlar? Gente, nós temos que conectar com Deus, pegar e ficar no meio da natureza, conectar com as plantinhas, com as coisas. Eu costumo pegar e olhar para o céu, eu ver aquele azul, eu consigo ver a grandeza de Deus, eu consigo enxergar, tentar conectar com Deus. Mas, professor, eu não consigo. Então, você está precisando sair da situação que você está, ou seja, se você está muito trancafiada, tenta passear um pouquinho mais. Se você está tendo isso no meio da muvuca, onde você está, tenta se ficar quietinho um pouquinho mais. Então você tem que, se o ambiente onde você está não está surtindo efeito, tenta alterar esse ambiente onde você está para ver se melhora. Tá ok? Vamos lá. Aquele que não tiver Deus no coração, vai o procurar e não vai achar. Isso é bíblico, estava lá escrito na Bíblia. Deus já está preparando os seus de tempo em tempo. As pessoas da espiritualidade estão recebendo informações da espiritualidade, não é de hoje, faz tempo que já está recebendo. Nós estamos conversando sobre as situações que podem acontecer, fazendo vídeos que podem acontecer, não é de hoje. Os alertas de desencarne em massa não é de hoje, foi feito em 2016. Olha só quantos anos lá atrás, 2017. Os avisos sobre Nessara Gessara foi feito há 3 anos lá atrás. Alguns eventos que iam acontecer a gente já relatou. No começo de ano a gente já falou que ia ter confrontos, ia ser o ano de confrontos. Então quem está no meio da espiritualidade, de certa forma, já está conseguindo se precaver o seu espírito. Então ele já está tendo um certo conforto, uma certa anuência, tipo, olha, eu sei que vai acontecer, eu fico com um pouquinho de medo, um friozinho na barriga e tal, mas é porque eu estou indo num parquinho de diversão e ali vai subir num lugar onde eu sei que essa como chama? Coisa russa lá, né? O brinquedinho que desce o carrinho com alta velocidade, né? Montanha russa, que o pessoal chama, ele dá um frio na barriga, mas eu sei que logo termina, que não é uma coisa sem fim, o tempo parece longo, né? Quem fica de fora fala assim, nossa, mas esse brinquedinho anda rápido, né? Não dá nem 1 minuto, mas para quem está dentro do brinquedinho fala assim, nossa, pareceu uma eternidade, mas a gente sabe que no fim termina e a gente fala assim, nossa, como foi incrível, não? A adrenalina foi bastante, passamos, graças a Deus, porque Deus não vai desamparar os seus filhos, tá ok? E as pessoas sabem disso. Se você virar um zumbi ou ver o zumbi, está morto mesmo estando vivo, gente. O zumbi é aquele que é morto vivo. Então tem muitas pessoas que já estão entrando nesse estado de zumbi. Então você vê as pessoas andando e falando assim, amém. Mas você viu se é certo ou errado? Não sei. Todo mundo falou, então eu vou. Amém. Todo mundo falou, então eu vou. Tomem cuidado com os efeitos de manada. Muitas pessoas vão querer falar assim, as pessoas estão seguindo isso, seguindo aquilo. Meu querido, não faça isso aqui não, senão eu vou te bloquear, tá? Veja que a manada está dos dois lados. 50% está pensando de um jeito, 50% está pensando de outro. 50% acha maravilhoso tomar coisas, caminhar em tal sentido, seguir um lado, e outros 50% outros. E nós da espiritualidade estamos indo nem para o lado direito nem para o lado esquerdo, nós estamos indo para cima para olhar tudo de uma forma mais racional possível, enxergar tudo com o todo e fazendo as nossas decisões em cima de
decisões do livre-arbítrio. Porque nós do universalismo, sabendo que não existe uma verdade absoluta, existe escolhas e livre-arbítrio, ok? Então, vamos guardar o jacaré dentro de si. Eu não quero que ninguém chame o outro de burro ou coisa do gênero, porque não é. Primeiro se olhe, veja o seu próximo como seu irmão. E ele está baseando a decisão dele numa crença que ele tem conforme a evolução dele, e você a sua. E isso não significa que você evoluiu mais e ele menos, ou vice-versa. Porque às vezes você acha que é mais evoluído e não é. Tá ok? Temos que aprender a ter o amor para uns com os outros como a si. Tá ok? Vamos lá. E para a gente encerrar, não queira saber o que vai acontecer no amanhã, gente. Tem muitas pessoas querendo saber, mas professor, e o futuro? E o futuro? E o futuro? E vocês estão esquecendo do presente, do hoje. Vocês estão esquecendo de ver como está. Todo mundo está preocupado com o amanhã e está esquecendo de ver o passado recente e o presente. Meus queridos, o mais importante é você todos os dias caminhar no caminho correto. Por quê? Porque a volta de Jesus será como um raio. Não vai avisar o dia nem a hora. Vai ser num piscar de olhos. Vai fazer assim, tchum. E a hora que você viu, você fala assim, não, mas eu estava me preparando para algo. Não. O preparar para o algo tem que ser do passado e do presente. O futuro é o dia após o dia. Tá bom, gente? Então, meus queridos, que Deus nos abençoe, que o amor de Cristo possa inundar o coração e a casa de todos vocês e que a mensagem divina chegue na consciência de todos. Que o mais importante de tudo da espiritualidade está e consiste no amor, porque todos os testes que Deus nos deu e nos dará sempre as melhores respostas para todos os testes será sempre as respostas via o amor. Tá ok? Que Deus nos abençoe. Jamais a verdade absoluta. Namastê.